Fala, trilheiros! Meu nome é João Augusto e hoje o bicho vai pegar, hein? Vamos finalmente entrar na parte legal do estudo das penas, e também um pouco mais difícil. Sem enrolação, vamos lá! Se vocês se lembram, terminamos a última aula na classificação das penas quanto ao bem jurídico visado pelo Instituto, correto? Agora, passaremos às espécies de pena. A pena privativa de liberdade é a modalidade de sanção penal que retira do condenado o direito de locomoção, em razão da prisão por tempo determinado. As penas privativas de liberdade previstas no Código Penal para os crimes são a reclusão e a detenção. Já para as contravenções penais, estamos diante da prisão simples. Toda pena, no entanto, precisa de um regime penitenciário para o seu cumprimento. O regime penitenciário nada mais é do que o meio pelo qual se efetiva o cumprimento da pena. O artigo 33, parágrafo 1º do Código Penal elenca 3 tipos dela. O regime fechado, quando a pena privativa de liberdade é executada em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto, presente quando a pena privativa de liberdade é executada em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o aberto, quando a pena privativa de liberdade é executada em casa do albergado ou estabelecimento adequado. E como é a fixação de regime inicial para cumprimento da pena? O Código Penal, no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, revela 3 fatores decisivos na escolha do regime inicial para o cumprimento da pena. São eles a reincidência, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais. Desde já eu falo para vocês, o STJ não considera a gravidade abstrata do crime como suficiente para determinar o regime inicial de cumprimento no fechado. Lembre-se que o regime inicial de cumprimento de pena é fixado pelo juiz sentenciante, mas a execução da pena privativa de liberdade é competência do juízo das execuções penais. Inclusive, gente, se o juiz sentenciante fixar equivocadamente o regime prisional, o juízo das execuções está impossibilitado de modificá-lo. No caso de crimes hediondos, precisamos estender a conversa. Para os crimes hediondos, taxativamente elencados no artigo 1º da Lei 8.072 de 90 e os equiparados hediondos previstos no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, a lei determina o regime inicial fechado, independente de quaisquer circunstâncias. No entanto, o STF declarou inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Curiosamente, o mesmo STF declarou constitucional o artigo 1º, parágrafo 7º da Lei 9.455 de 97, que impõe um regime inicial fechado para o condenado por crime de tortura. Vai entender, né? Bom, lembra que falamos da reclusão, não é mesmo? Bom, a pena de reclusão é aquela que admite o cumprimento inicial em regime fechado, semiaberto ou aberto. As regras de fixação comportam as distinções que falaremos agora. O reincidente iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, independente da quantidade de pena aplicada. Porém, o direito sumular admite a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais, óbvio. O primário, cuja pena seja superior a 8 anos, iniciará em regime fechado também. Já o primário, cuja pena seja superior a 4 anos, mas não exceda a 8, poderá cumpri-la inicialmente em regime semiaberto. Por fim, o primário, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Sobre a detenção, também já falado, devemos nos ater para o fato de que a pena deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ou aberto, mas não se admite o início do cumprimento da pena em regime fechado. Prestem atenção. Seguindo o mesmo raciocínio, percebemos que o reincidente iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, tal como o primário cuja pena seja superior a 4 anos. O primário cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá iniciar a pena em regime semiaberto. Poderá. Na prisão simples, o condenado pela prática de contravenção penal, gravem isso, contravenção penal, deverá cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento especial ou, na ausência desse, em seção especial de prisão comum, sem rigor penitenciário e sempre separado dos condenados a pena de reclusão e detenção. Cuidado, gente!
Não há regime fechado na prisão simples, ok? Não há rigor penitenciário. Bom, como nem sempre o preso vai feliz e cantando para a penitenciária, e mesmo que vá, é preciso controle estatal para que se evite abusos, ficamos diante da execução das penas do condenado. A execução penal tem início com a expedição da guia de recolhimento. Independente da ordem de expedição das guias de recolhimento e da data de chegada delas, as penas mais graves devem ser executadas primeiro em relação às menos graves. Então, primeiro as mais graves e depois as menos graves. Isso conta tanto para as penas privativas de liberdade quanto para as demais. E aí vem a parte que os presos mais gostam, a progressão. A progressão é a transferência do condenado para um regime mais brando do que aquele em que ele se encontra. No entanto, para a progressão do regime exige-se 2 requisitos cumulativos. O requisito objetivo é o cumprimento de ao menos 1/6 da pena no regime anterior. Exemplo, um condenado a 12 anos de reclusão no regime inicial fechado somente pode requerer a progressão para o semiaberto após 2 anos preso. Para as demais progressões, exige-se o cumprimento de 1/6 do restante da pena, já que pena cumprida é pena que não se discute. Agora, em razão da gravidade, para crimes hediondos, exige-se o cumprimento de 2/5 se o réu é primário e 3/5 se é reincidente. Já o requisito subjetivo, por sua vez, é o mérito do preso, presente no bom comportamento carcerário. Cuidado, gente, a progressão não pode ser por saltos, ou seja, do fechado diretamente para o aberto. Mas a regressão por saltos é plenamente possível, ou seja, do aberto diretamente para o fechado. A regressão é a transferência do condenado para um regime prisional mais severo do que aquele em que ele se encontra. As hipóteses que permitem a regressão são a prática de um fato definido como crime doloso ou falta grave, dentro da prisão, óbvio, e a nova condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. A inteligibilidade dos requisitos dispensa comentários. Aí, galera, demos mais um avanço objetivo. Espero vocês na próxima. Até mais.